Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, para quem não me conhece, sou o João Victor. Tenho 25 anos, moro em Paris já faz um ano e 3 anos de França ao todo. Eu vim para cá estudar, me formei por aqui e fiquei ainda trabalhando. Alguns não. Acho que a maioria já que está mais próximo, né, já me conhece, já sabe o que eu faço, mas quem chega agora me conhece mais pelas fotos e vídeos, né? Na verdade, eu sou engenheiro, fotografia era só um hobby, agora também está virando profissão. Hoje eu vou falar sobre empenho e descanso. Para começar, só para confirmar, o áudio está ok para vocês? Sim, Beleza. Então, para começar, eu vou fazer uma oração e, né, convido vocês a fechar os olhos rapidinho. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que está aqui presente, que se dispôs, Senhor, a estar aqui nesse momento. Se eu posso, Senhor, estar abençoando a minha fala, que não saiam sendo palavras da minha boca que venham para constrangimento, mas apenas palavras de vida, Senhor. E também, Senhor, de igual forma, abençoa a vida de quem está escutando. Que o coração, Senhor, seja um coração fértil e ensinado. E que entenda, Senhor, o que o Senhor quer falar com essas palavras. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu tentei não preparar muito para não fazer nada, né, gravado, nem nada decorado. Eu não costumo funcionar muito assim, nem apresentação de trabalho. Eu acabei de pegar em alguns versículos aleatórios e a gente vai tentando desenvolver e conversar durante isso. Se alguém quiser abrir microfone também e fazer algum comentário no meio, sinta-se livre, fique à vontade. Hoje eu vim falar sobre empenho e descanso. São duas fases diferentes que podem ser aplicadas para tudo na nossa vida. Para começar, não tinha como ser diferente. Eu falar sobre, né, sobre o maior livro já escrito e o único livro, né, que a gente tem que se basear em todos os âmbitos, em todas as fases, em todos os campos de nossas vidas, que é a Bíblia. Lá em Eclesiastes 3:1, está escrito: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí vem, há tempo de colheita, há tempo de plantio, há tempo, né, de chorar, há tempo de sorrir, enfim. Existem tempos e tempos, e em todas as áreas, né, existem esses tempos. Nós devemos estar atentos e também sensíveis para entender e determinar quais são esses tempos. Né? Há tempo que é para a gente correr, que é para a gente charbonner, igual eles falam aqui, né, de aplicar todas as nossas forças e dar o nosso máximo, e há tempo que a gente tem que recuar e deixar o Senhor agir. Não é mais pelo nosso esforço, não é mais pelas nossas mãos, mas é pela graça dele, pelo controle dele, pelo favor dele. Então, para começar nessa parte de descanso, eu trouxe mais alguns versículos aqui e a gente vai conversando. Lá em Salmos 37:7, diz: Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Em Salmos 37, ainda no 5, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Né? Mas às vezes a gente tenta ter o controle de todas as coisas, tentar fazer as coisas do nosso jeito, mas, como eu disse, às vezes não é pelo nosso esforço, né? Basta entregar o controle a ele, descansar nele de todo o coração, e deixar ele agir, que os planos dele são muito maiores do que os nossos. Lá em Mateus 11, do 28 ao 30, falam: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, muitas das vezes a gente tenta, não consegue e fica frustrado por não conseguir, mas não entende que não era a vontade do Senhor que a gente conseguisse aquelas coisas, né? E Mateus 6, do 30 ao 33, diz: Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então aqui ele fala que até as coisas mais simples, mais vãs, mais fúteis, a gente não tem que se preocupar, a gente não tem que correr atrás. Né? O Deus que a gente serve é o único capaz de milagres e maravilhas. Então, se até
as árvores, ele traz a provisão, ele traz, né, o que ela precisa. Por que não seria, por que seria diferente com nós, né? Filhos fiéis, enfim. Não quero ficar enrolando muito. Eu vou tentar também trazer um pouco sobre a minha vida, né, para cá. Eu falei agora sobre só palavras de descanso, ainda vou falar sobre as palavras de empenho. Eu tô meio assim, vocês vão interagir um pouco, porque é a minha primeira pílula, a primeira vez que eu tô falando assim com vocês. Então a gente tem que se habituar, né? Tá preparado, se preparar para todas as coisas. Hum, Até aqui eu escolhi falar sobre esse tema porque eu vejo que as últimas fases, os últimos anos na minha vida foram anos de muita entrega e muito descanso. Assim, fases distintas, mas que ocorreram uma atrás da outra, né? E que eram muito assim diferentes. Era possível ver essa dissonância. E nas duas, uma era por eu deveria, né, me esforçar, e a outra era controle totalmente nas mãos do Senhor. Eu não poderia fazer nada que não mudaria a minha história, não mudaria minha trajetória. Lá em 2019, né, hoje, para contextualizar, eu sou engenheiro mecatrônico aqui na França e mecânico no Brasil. Me formei nos dois países ao mesmo tempo. E assim que eu me formei, hoje eu trabalho na Embraer aqui em Paris, faço o gerenciamento de atividades de manutenção dos jatos executivos na Europa, África e Oriente Médio. Então, assim, no papel é um nome até bonito, mas para chegar até aqui, é uma história muito longa, que não acontece do ano passado para esse ano aqui. Então, eu vou tentar trazer, né, um pouco para vocês sobre a minha história nos últimos anos, que eu pude diferenciar claramente essa parte de empenho e a parte de descanso no Senhor. Lá em 2019, quando eu fazia faculdade no Brasil, era faculdade em tempo integral, então eu não poderia trabalhar, né, durante o dia, assim, durante os estudos. E à noite também, às vezes, eu tinha aula até às 22 horas, então não tinha como ter um trabalho fixo para me manter. Então eu fazia, né, alguns trabalhos de gráfica rápida, trabalhava em casa mesmo de casa, e ao mesmo tempo faculdade integral nesse ano de 2019 eu fiz um estágio. Então de manhã eu tentava pegar aula só à tarde e à noite. De manhã eu tinha estágio de 7h30 às 15. Depois do estágio eu ia para a faculdade. Fazia ainda nessa época aula de inglês e francês. Era Fazia parte da liderança na igreja. E na época eu ainda estava num relacionamento. Então, assim, eu não. Hoje eu paro e olho, eu tenho meu trabalho, agora eu também tenho a fotografia de lado, mas eu não consigo fazer muita coisa além disso. Eu olho para 2019 e fico, gente, como que eu consegui, assim, não, para mim não tem explicação mais. Mas eu vejo que é o tempo que eu tinha para me esforçar e dar o meu máximo. Era o tempo que eu tinha para plantar o máximo que eu pudesse para colher dali em diante. Ainda não sabia sobre nada. Eu tinha, né, um planejamento, porque a gente também tem que ter algum objetivo, mas era ali que eu estava tentando plantar aquilo para trazer frutos, né, logo em seguida. E aí veio o Covid. Durante o Covid, o meu estágio foi cancelado, porque era presencial, eu tinha que ficar em casa, então todos os estagiários dessa empresa no Brasil inteiro foram cortados. A faculdade, eu fiquei 9 meses sem aula, porque era uma faculdade pública, então todos os alunos tinham que ser incluídos, né, no ensino online. Então, até o governo conseguir distribuir todos os laptops para os alunos que ainda não tinham acesso à internet e ao computador, levou um tempo para voltar às aulas. Então, o projeto, eu também nessa época eu não falei, mas eu era capitão de um projeto. Então, era um projeto de pesquisa, a gente usava muitos laboratórios, e com o Covid, né, foi cortado. Não tinha mais projeto nenhum. As aulas também de inglês e francês passaram a ser online, fazer de casa. Igreja também, os cursos começaram a ser online. Mas foi um tempo que eu fiquei sem tudo. Foi um tempo que Deus me separou ali para trabalhar em mim mesmo. Foi o tempo que eu mais cresci, em 22 anos de igreja. Eu posso falar que eu não cresci tanto quanto nesse ano. Nem eu, nem a minha família.
Foi um ano assim, eu falo que eu perdi tudo porque, né, o projeto foi cortado, o estágio foi cortado, as aulas foram cortadas. Foi também uma época que eu tive tempo para me reeducar e em um ano eu perdi 21 quilos, né? Antes eu comia demais por ansiedade, por estar fazendo tudo ao mesmo tempo e sem saber o que ia acontecer em seguida, né? Da gente querer controlar as coisas. E foi um tempo que Deus realmente me separou, permitiu que eu trabalhasse em mim mesmo, a minha educação, né, alimentar, a minha educação emocional, a minha profundidade espiritual. E foi um tempo que eu tive que descansar totalmente nele pro que estava, né, a vir. E aí veio esse processo da seleção para vir para cá. Era para eu ter vindo em 2020, com o Covid tudo foi atrasado. E aí no meio do ano, né, já tinha ficado 6 meses em atraso, abriu a oportunidade de vir no meio do ano e eu precisava de 5 pontos. O último ponto era a bolsa, porque eu vim com a bolsa do governo e eu não tinha condição de me manter aqui sem essa bolsa. Então, tudo, os outros 4 pontos que também eram assim críticos, não eram fáceis, a gente batalhou, a gente conseguiu passar. O último que era a bolsa não foi liberado ainda por causa do Covid. E aí foi Deus falando assim, ainda não é o tempo, né? Então foram mais 6 meses no Brasil, em casa, aproveitando a família, e também aproveitando para me preparar para vir para cá. Mas assim, hoje eu vejo que se eu viesse para, eu pensava, né, é um ano a mais de atraso, um ano a mais que eu vou demorar para me formar, para eu começar a minha vida. Mas hoje eu entendo que era um ano para acontecer da forma como Deus achava que deveria acontecer e não eu, né? Eu sei que se eu tivesse vindo um ano atrás, eu não estaria mais aqui, eu estaria no Brasil, porque eu teria que voltar para terminar os meus estudos lá, para cumprir o contrato da bolsa. E com esse ano a mais, eu pude ficar aqui direto, né? Com esse ano a mais, eu pude conhecer vocês, eu estou aqui nesse momento. Então, tudo acontece, né, da forma como tem que acontecer, como Deus determina. Mas também cabe a nós de entender que era o momento dele agir, não era mais o meu. Então, né, entreguei o controle nas mãos dele e deixei ele fazer no tempo dele, na forma como deveria ser feito. E aí, mais tarde, vindo para cá, ainda, então, só para pular pro ano passado, eu já tinha, né, um tempo aqui. Ahn, tá, vou voltar um pouco ainda, no meu primeiro ano aqui. Quando eu tinha que fazer um estágio entre o quarto e o quinto ano da faculdade, era um estágio de 3 meses, não é fácil de conseguir por aqui. Eu tinha achado a vaga que, aos meus olhos, era tudo que eu queria. Na empresa que eu queria, na região que era, assim, legal, um tema que era exatamente o que eu queria fazer. E era a única vaga que despertava os meus olhos, né, que aquecia meu coração e eu falava, eu quero fazer esse estágio. Então, eu apliquei para vários e o único que eu fui passando foi esse. Até que eu chegou a etapa de entrevista, né, com RH. Eu fiquei com o celular conectado no relógio, 2 semanas de aula, toda a aula eu ficava olhando lá, não deixava passar nada. Mesmo quando era spam, quando era telemarketing, eu saía para atender. E aí depois de 2 semanas eu não entendi porque demorava tanto para o pessoal ligar. A única aula que meu relógio não conectou com o celular, eles me ligaram. E daí não tentaram ligar de novo. Eu consegui identificar pelo número do correio de voz o nome da pessoa. E 2 dias depois fecharam a vaga sem me ligarem de novo, sem fazer uma entrevista. E ali eu entendi que não era para ser aquilo para minha vida. No final de semana já estava muito em cima, sem perspectiva nenhuma, sem ver vaga de estágio, né, que me interessasse, ou então que tivesse oportunidade nem para um lado nem para o outro. Eu orei ao Senhor e falei, Senhor, eu já entendi que não é para ser feita a minha vontade, que é para ser feita a sua. Então, a partir de agora, eu entrego tudo em suas mãos, toda a ansiedade, toda a preocupação no meu coração. Eu descanso em ti. E ali, ó, respirei. Meu coração ficou tranquilo, ficou em paz. Passou 2, 3 dias, eu recebo uma ligação de um rapaz me oferecendo uma vaga de estágio numa empresa que, para mim, assim, era uma empresa pequena, no meio do nada. Mas, para resumir, o rapaz me ofereceu a vaga de estágio, eu cheguei lá para fazer entrevista. Não era entrevista, ele só virou e falou: para mim, tipo, eu já te escolhi. Então, cabe a você resolver se você vem ou não. Depois que eu entrei, que eu comecei a fazer o estágio, essa empresa que parecia pequena,
Na verdade, estava trabalhando com uma missão de uma das maiores empresas de defesa da Europa. Então, assim, não era no meu tempo, né? Era tudo no tempo do Senhor. Eu fui, eu fiz meu estágio. Hoje, na aviação, temos a Airbus, a Boeing e a Embraer, que é brasileira. Eu fiz meu estágio dentro da fábrica da Airbus, onde faz a ponta de toda a linha comercial dos aviões da Airbus. E, assim, foi um tempo incrível. No meu currículo, óbvio que trouxe um peso muito grande. E que, para mim, eu tentaria ficar na mesma empresa, por ser a maior do mundo hoje, da Europa e também na França. Para um dia, eu tento, né, querendo voltar para o Brasil, eu conseguiria ir para a Embraer. Eu ainda não conhecia eles aqui. E também não tinha tanta lógica. Eu já estava lá dentro, eu conhecia os processos, conhecia o sistema. E eles têm muitas vagas todos os anos para engenheiros júniores, para o pessoal que está se formando agora. Então é muito mais assim, óbvio falar que eu queria continuar na mesma empresa, que eles queriam também, de repente, continuar comigo, por eu já estar ali, né? O pessoal aqui não contrata estagiário só por ter uma mão de obra barata, geralmente é para fazer um projeto e conhecer a empresa. E aí, quando eu conheci a Embraer, eu, eu fiquei louco. Eu tentei de todas as formas, conversei com a RH, fiz candidatura espontânea, deixei um currículo, e a única resposta que eu tive era: aqui não tem nada para você, porque a atividade que a gente faz aqui não é o que você trabalha. E aí eu voltei, óbvio, para casa nesse dia. É uma história muito mais longa, tô tentando encurtar, mas voltei para casa nesse dia, meio cabisbaixo e tal. E aí, enfim, processo vai, processo vem. Eu recebo ligação deles 2 semanas depois, falando que eles tinham visto meu currículo, eu tava, tipo, num top 3 assim, de seleção, e se eu tava disposto a fazer uma entrevista. E, ao mesmo tempo, eu já tava num processo com uma outra empresa, que eu fiz um projeto com eles também, teve recomendação interna, e também era um dos maiores grupos logo depois da Airbus aqui na França. Só que esse processo estava travando, e eu não entendia, apesar dos meus esforços, porque não era no meu tempo. E quando veio o processo da Embraer, eu posso falar que tudo que aconteceu na outra empresa, no processo da outra empresa em 3 meses, aconteceu em uma semana com a Embraer. Mas assim, até aqui aconteceu em uma semana. Antes dessa semana, foram meses de procura de emprego, que eu me empenhei para poder aplicar para a vaga, para fazer entrevista. E eu também descansei nas mãos do Senhor. Eu ia todo dia antes de ir para o estágio, eu passava no lago, eu fazia meu devocional. Eu orava ao Senhor e é isso que me mantinha todos os dias. Porque não foram tempos fáceis. Eu morava numa campanha, no meio do nada, com 11 mil habitantes, e para ver brasileiro eu tinha que pegar 40 minutos de estrada. Não era fácil. E era uma estrada que não tinha condição nenhuma. Praticamente mão dupla. À noite você não via passar um trator, um caminhão. Mas enfim. Então eu descansei no Senhor, entreguei as mãos dele, e ainda que aquela palavra, não temos nada para você aqui, tenha saído um dia e tenha me deixado mal, eu entendi que não importa quem falasse aquilo. O que fosse meu estava determinado, o que fosse meu, Deus ia abrir a porta, ia dar condição. E assim foi. Assim como a Airbus, eles devem ter o quê? 15 mil funcionários, eu acho, na França. Fora, assim, Europa. Tem, nos países aqui ao lado tem também muitos trabalhadores. A Embraer hoje tem 100 trabalhadores na França. Então, enquanto uma oferecia, às vezes, centenas de oportunidades, eu tinha uma vaga aberta na Embraer, apenas uma. E que o que eu podia fazer, eu fiz. Eles queriam alguém com experiência, eu não tinha. Mas eu mostrei para eles que eu tinha determinação suficiente para cumprir tudo que eles precisavam. Porque eu entendi que o que eu poderia fazer eu faria, e o resto seria nas mãos do Senhor. Então eu virei final de semana, fui dormir 4 horas da manhã para estudar para a entrevista. Né, a minha parte eu fiz. E depois que aconteceu a entrevista, tudo que eu podia fazer eu fiz. Depois que aconteceu, eu descansei nas mãos do Senhor, porque não era mais, né, comigo. E aí, vindo então para essa parte do empenho, hum,
paremos de correr em qualquer sentido ou em todos os sentidos, né? Quando não sabe, não temos certeza para qual lado correr, que possamos descansar no Senhor, pedir orientação e quando Ele der a direção, e aí realmente a gente se empenha. Para fugir um pouco da literatura bíblica, trazer também uma palavra do Mário Sérgio Cortella. Não sei se vocês conhecem, o Mário Sérgio. Ele hoje acho que é um dos maiores filósofos e educadores brasileiros. E tem uma frase dele que eu gosto muito, que marcou muito, que possamos fazer tudo, que possamos fazer o melhor que podemos na condição que temos, até que tenhamos condições de fazer melhor ainda. E voltando então para a Bíblia, lá em Colossenses 3, do 23 ao 24, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E em 1 Coríntios 10, 31, assim quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Então, assim, eu trouxe a primeira palavra do Mário Sérgio porque eu não estou falando só em termos bíblicos. Ninguém gosta de quem é morno, de quem faz por fazer, de quem faz enquanto tá bom, né? Que a gente possa realmente se entregar de todo o nosso coração àquilo que a gente se dedica a fazer. E agora trazendo então para o lado bíblico, para que o nome dele seja glorificado e exaltado através dos nossos atos, porque a gente não está aqui à toa, né? Então a gente não carrega uma mensagem pequena, a gente não carrega qualquer nome, né? Para que olhem para a gente e realmente identifiquem que é um povo do Senhor. Possamos fazer tudo para a glória dele, porque ele é perfeito, né? Não tem como a gente fazer coisas pequenas para alguém com um nome tão grande. Hum, Essa frase do Mário Sérgio, esse ano eu comecei a me profissionalizar na fotografia, mas não foi, não, como pode dizer, não foi por meus esforços. Eu me esforcei na época que eu devia, mas aconteceu tudo muito rápido. Por sã consciência, não consigo explicar tudo que houve, né? Eu fazia fotografia só por hobby. Esse ano eu comprei uma câmera assim para viagem, um seminário que teve na empresa. Eu levei essa câmera para servir, coloquei na mochila e pensei, se precisar, a câmera tá lá, eu tiro uma foto do evento, tiro uma foto do pessoal da empresa. E aí, a primeira coisa que eu escuto do meu diretor é que não tinha eles não tinham conseguido contratar um fotógrafo para o evento. Então eu fui no escritório, peguei minha câmera e servi o pessoal, servi ali a galera. Tirei foto do evento todo. Tinha um buffet brasileiro, acho que vocês já devem ter escutado essa história. E aí eu tirei foto da comida da galera da equipe. No final mandei para eles, falei se eles quiserem postar e tal. E assim ficou. Eu tentei fazer o meu melhor na condição que eu tinha. Não era uma câmera profissional ainda, mas as fotos ficaram assim, ficaram boas, sabe? Ficaram legais. E um mês depois eu tentei reativar, já que a fotografia é um hobby caro, pelo menos que eu monetizasse isso de alguma forma. E quando eu perguntei se eu poderia postar essas fotos, eu recebi um convite assim muito inesperado. Esse buffet serviu o time Brasil no, na base do Comitê Olímpico Brasileiro e eu fui convidado para fazer parte do time de comunicação, de estar ali todos os dias em contato com todos os atletas, só por ter servido, por ter dado o meu melhor na condição que eu tinha naquele tempo. Não foi por outra coisa, não foi por esforço próprio, não foi por tentar fazer parte de algo que não era para mim. Então, assim, até é engraçado, porque antes eu não tinha comprado nenhum bilhete. Eu tava aqui em Paris, eu não tinha comprado nenhum bilhete para participar das Olimpíadas. E, assim, não é caro, tinha jogo a 20 euros. Às vezes é uma refeição que a gente faz num Burger King. E eu não tinha me preparado, não tinha bilhete para nada, para ver nenhum jogo. E o senhor me colocou em contato com quase, assim, com a maioria posso falar mais de 60, 70% dos atletas eu vi passar. Eu pude, né, estar ali perto. Enquanto eu não fui ver um jogo do Brasil, eu assisti, teve um dia que eu assisti, acho que é a ginástica olímpica com as meninas do vôlei, sabe? Então, assim, é coisa que por eu mesmo não tem como eu explicar, não tem como eu nem sonhar. Mas, naquele tempo, quando eu devia me empenhar, eu dei o meu melhor e usei.
do que eu poderia para ter o melhor resultado. E o resto foi nas mãos do Senhor. Mas tudo assim, óbvio, já estava acontecendo ao mesmo tempo, já estava fazendo um curso sobre filmmaker, inclusive até da plataforma. E assim, deixei Deus agir, fazia parte dele, e o que ele coloca em minhas mãos, eu tenho dado o meu melhor. Que a gente entenda que muitas das vezes a gente vai querer participar, a gente vai querer estar junto, estar presente em coisas que não são para nós. Então, que deixe, né, o Senhor colocar a gente sentado em mesas, acompanhado de companhias e vivendo histórias que é para nós vivermos. A gente vai tentar se empenhar, se esforçar para estar em ambientes, para sentar em algumas mesas que não são para nós, mas que o nosso lugar vai ser dado no tempo certo, né? Que a gente não vai dar tudo para estar ali, mas nossa cadeira vai estar reservada e a gente vai ser chamado pelo nome, né? Mas aí assim, para determinar qual é o tempo de descanso, qual é o tempo de empenho, também não é fácil. Às vezes a gente acha que não se empenhou o suficiente, quer continuar lutando, e às vezes a gente acha que já se empenhou demais e quer que o Senhor faça algum mover. Mas a gente não entende que não era a vontade dele, então não era a direção dele, ou então que a gente já lutou demais e não é mais por nosso empenho, que é pra gente descansar e deixar o Senhor fazer a parte dele. A única forma de determinar isso é tendo um relacionamento com ele, né? Ouvindo a voz dele, por relacionamento. Acho que isso já tá meio batido até, já deve ter sido falado várias vezes, você já deve ter escutado várias vezes. A única forma da gente entender a voz dele é com relacionamento, né? Você conhece a voz do seu filho porque você tem relacionamento com ele, você convive com ele. Então, da mesma forma, para a gente conseguir entender, né, qual direção ele quer que a gente siga, qual tempo ele quer que a gente se empenhe, a gente tem que estar sensível e também disponível para seguir a direção dele. Lá em Deuteronômio 6:5, falando, Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Então, que possamos, né, buscar a presença dele, não de qualquer forma, não de qualquer maneira, e não na mornidão, mas que possamos estar empenhados, primeiro nisso, buscar a presença dele, ter um relacionamento com ele, para entendermos e discernirmos qual é o tempo, de empenho, qual é o tempo de descanso, e deixar ele trabalhar, ele fazer a vontade dele, porque eu digo até mesmo aqui na plataforma, até mesmo nessas pílulas, hum, muita gente vem, muita gente vai, porque não veio com o propósito certo, né? Que até mesmo aqui entre nós, que, que não seja nosso, que não seja para o nosso ego, mas que possamos estar disponíveis para ouvir a voz dele e para entregar o que ele quer que a gente entregue, porque não é nada sobre nós, mas é sobre o que ele quer fazer através de nossas vidas. Eu tinha tô com uns trem aqui na cabeça para falar, mas acho que já deu um tempo aí legal. Queria ouvir de vocês, se vocês têm algum comentário, alguma coisa a dizer, acrescentar. E é isso. Obrigado. João, como você lidou com a espera do momento certo? Por exemplo, você falou que você teria o estágio, pediu para Deus, fez orações, tudo, mas nesse momento, nesse espaço, como você lidou com a espera? Rapaz, fácil não é, né? A Porque, gente é ser humano, tipo, a gente fica ansioso, a gente quer controlar, quando a gente não tem certeza do que está por vir, a gente não tem ideia do que está para acontecer, como ser humano a gente fica louco. Eu, pelo menos, sempre tive muita ansiedade com isso. Então eu tacava doce, ficava tudo desregulado, assim. Mas nessa época, assim, óbvio, já tinha passado por vários processos na minha vida, já tinha entendido que a mão dele é que deveria agir e que os planos dele são muito maiores que os meus. Então posso falar que nessa época do estágio já foi fácil de eu descansar nos dias de descanso. Mas para virar a chave foi demorado. Eu tentei, me esforcei ao máximo e via que pelo meu esforço não funcionava, não estava indo. Até que nesse dia, depois de, assim, já foi bem tarde,
Quando eu entendi que o que eu estava buscando, o que eu estava procurando, eu estava indo por forças próprias e que não era a vontade dele, que era para eu descansar e deixar ele fazer a parte dele, quando eu consegui realmente, eu orei ao Senhor, ajoelhado, no meu quarto, com a porta fechada, eu orei para ele, e falei, Senhor, está nas suas mãos. A partir de hoje, eu entrego toda a minha ansiedade, toda a minha preocupação em ti. E meu coração está descansado e tranquilo, porque eu sei que ahm, o Senhor tem um controle da minha vida e os seus sonhos são muito maiores que os meus. A partir daquele dia ali, eu fiquei tranquilo, meu coração ficou em paz. Isso é um trabalho também, tipo, é um exercício. Não tem como eu falar que vai ser fácil, que na primeira oração assim vai ser fácil, vai ser tranquilo, mas é um exercício que a gente possa fazer isso todos os dias e em todas as áreas. E aí, com o tempo, a gente entende que os planos deles são muito maiores. A provisão vem, fica mais fácil. Eu Realmente concordo. descansar no Senhor. Não, fácil não é, a gente é ser humano, mas quando a gente vira essa chave e realmente consegue entregar toda a ansiedade, né? Nossa, entregar os fardos dele, né, nele, fica muito leve. E aí nesse dia eu fiquei muito leve. Toda a ansiedade foi embora. Foi rápido até, eu não esperava receber aquela ligação, mas chegou rápido. Porque quando eu virei a chave, eu tava 100% em descanso, sabe? Deixar Amém. um exercício para vocês também, acabei esquecendo de falar. Ahn, eu não deixei perguntas, né, para autoanálise nem nada, mas que vocês possam sentar um pouco e analisar quais áreas vocês não estão se entregando 100%, vocês já tiveram um direcionamento, deveriam se entregar mais, em quais áreas vocês estão se entregando, não estão vendo resultado, e realmente acham que é a época do Senhor, né, trabalhar na vida de vocês. Então, fazer essa oração, pedir direcionamento dele, entregar todos os fardos a ele, e ter o coração em paz e tranquilo que ele está agindo na sua vida. Amém. Top, João. Não é fácil mesmo a gente ver o tempo de Deus, né? É, a gente saber, como você falou, saber esperar, saber fazer. E tem certas coisas na nossa vida em que Deus só faz depois que a gente entrega. Enquanto a gente ainda está tentando, Deus não faz nada. Mas quando a gente entrega de verdade, com o coração, aí sim Ele faz. Bom dia, Graça. Agora que eu vi. Bom dia, William. Bom dia. Bom dia, Yuri. Bom dia, Gabriel. Bom dia, João Vitor. Bom dia. Vocês estão quietinhos hoje. Ah, Alan, tá gravando ainda? Sim, Beleza. pessoal. Quer iniciar? Começa a falar aí, então, que eu, eu vou ficar sem graça aqui com a minha cara no meio da Não, tela. mas a gente pode encerrar e depois fica Encerra não, conversando. encerra não. Acho que o que eu tinha pra falar, eu já falei. Se eu falar a partir de agora, talvez seja meu ego, então vou parar por aqui. Bom dia, João. Bonjour. Ah, o Iber tirou a câmera, a gente vendo ele deitado dormindo. A gente vendo ele deitado dormindo. Que isso?